Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sobre contexto da análise real. Vamos então agora tentar usar o método de verificação, o teste de verificação para as integrais fundamentais. No caso da nossa contabilidade, a integral número 13, aqui expressa como cossecante de x, infinitésimo de x. Essa integral, a solução proposta é dada por logaritmo natural, cujo argumento é cossecante de x menos cotangente de x, mais uma constante numérica, esse k sendo uma constante numérica, onde k pertence ao espaço contínuo dos reais. Então, nosso método de teste é aplicar o operador de derivada em relação a x sobre a proposta de resultado. Então aqui, logaritmo natural, cujo argumento é cossecante de x menos cotangente de x, mais a constante numérica, isso é derivada em relação a x, aplicado sobre o logaritmo natural, cujo argumento é expresso como cossecante de x menos cotangente de x, mais derivada em relação a x aplicado sobre a constante k, porquanto admitamos e consideremos que o limite de uma constante é a própria constante e, por conseguinte, a derivada de constante é igual a zero. Muito bem, então a derivada de constante numérica é igual a zero. Vamos então escrever aqui, com base na derivada de função composta, a derivada em relação a cossecante de x menos cotangente de x, aplicada sobre logaritmo natural de cossecante de x menos cotangente de x, aqui está, multiplicado pela derivada em relação a x aplicado sobre cossecante de x menos cotangente de x. Muito bem, nós sabemos, com base em aulas anteriores ministradas no contexto do cálculo do nosso playlist, denominada cálculo diferencial e integral sobre contexto de análise real, nós sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre logaritmo de x na base a é 1 dividido por x logaritmo de a, cuja base é o número de Euler. Então, assim, se a é igual ao próprio número de Euler, nós teremos derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de x, que é igual a 1 dividido por x logaritmo do número de Euler, cuja base é o número de Euler, isso é igual a 1, então nós temos 1 dividido por x. Sempre entendendo que logaritmo de x, cuja base é o número de Euler, é o logaritmo natural de x. Muito bem, então aqui nós temos como resultado 1 dividido por cossecante de x menos cotangente de x, e aqui multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre cossecante de x menos a derivada em relação a x aplicada sobre cotangente de x. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente, dando continuidade. Muito obrigado a todos.